por exemplo, primeiro, não é muito revelado porque é uma proibição, né, da Torá, você mexer com esse tipo de coisa. Então, geralmente, quem faz isso é algo extremamente por baixo dos panos, extremamente oculto, né? Vocês acreditam que há judeus que mexem com magia negra e satanismo? Pois bem, é sobre isso que nós estaremos tratando nesse vídeo de hoje. O material de hoje ele tem um teor muito sério, pois será feito aqui praticamente denúncias do que acontece em algumas recâmaras judaicas, dado que existe um grande ataque por parte de muitos judeus ortodoxos à comunidade messiânica no Brasil e também ao segmento cristão evangélico. Então, geralmente, o segmento cristão evangélico e a comunidade messiânica é chamado somos acusados de práticas de Avodah Zará, que são práticas de idolatria, e Yeshua é chamado de idólatra e feiticeiro por muitos desses rabinos. Mas o que nós iremos falar aqui mostra que, na verdade, a coisa é bem diferente do que se fala na internet. Você já ouviu falar sobre Pulsa Denura? Sabe o que é Pulsa Denura? Pois bem, vou deixar um rabino falar para vocês o que é Pulsa Denura. Existem rabinos que trabalham com magia negra, feitiçaria. Se sim, conte alguns exemplos, ele perguntou aí. Tá. Existem, eu não sei se tem algum que eu consiga dar o nome assim diretamente, né? Mas, por exemplo, primeiro, não é muito revelado porque é uma proibição, né, da Torá, você mexer com esse tipo de coisa. Então, geralmente, quem faz isso é algo extremamente por baixo dos panos, extremamente oculto, né? Mas, por exemplo, eu sempre cito esse caso que ficou famoso um tempo atrás e algumas pessoas até já devem ter ouvido falar. Quando algum ministro de Israel, em Israel não é presidencialismo, né, é parlamentarismo, então é o primeiro-ministro que trabalha, né? Quando algum primeiro-ministro de Israel começa a fazer alguma coisa que não agrada a alguns cabalistas, eles costumam fazer uma cerimônia secreta, que agora não é tão secreta porque tá revelada, chama Pulsa Denura. Essa cerimônia é uma cerimônia demoníaca, né, de magia negra, vamos chamar assim, que você invoca a morte de uma pessoa que você tá desagradando, né? E aí você chama alguns anjos negativos, a gente chama, pra matar essa pessoa. Então fizeram já com 3 primeiros ministros de Israel. As 3 deram certo, né? Os primeiros ministros morreram. Agora, que nós sabemos o que é Pulsa Denura, e a definição de Pulsa Denura foi dada justamente por um rabino que é conhecidíssimo na internet, isso aqui é de suma importância, porque se é eu que falo isso, ou qualquer outra liderança ou autoridade judaica messiânica, nós estamos cometendo equívocos. Então nós vimos que Pulsa Denura é uma prática que é recriminada, e muitos cabalistas utilizam e utilizaram essa prática. Veja que interessante, Yeshua ele é caracterizado como idólatra e feiticeiro por muitos rabinos, assim como também os seus discípulos, ou seja, todo mundo que professa o nome de Yeshua HaMashiach é tido como idólatra. São os judeus cristãos, uma nova seita que tem dentro do judaísmo. Avodah Zará, idolatria. Praticantes de Avodah Zará. Só que, o que diz de fato a tradição? Eu quero ler um texto com você. Observe que o chamado Novo Testamento, os Ketuvim de Sarim, na Bessorá de Matitial, no Evangelho de Mateus, relata o fato de Yeshua ter expulsado demônios. Temos aqui o Novo Testamento, ele é repleto dessas informações. Yeshua, o maior rabino que já existiu, ele tinha autoridade sobre os espíritos imundos. E são vários espíritos, vários tipos de demônios e sheidim que são revelados dentro da tradição judaica. E o Novo Testamento mostra que Yeshua tinha autoridade sobre todos eles. No capítulo 12, a partir do versículo 22, nós vamos ver uma multidão, pessoas trazendo até Yeshua um endemoniado. O texto vai dizer assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo Yeshua o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? É claro que o questionamento aqui não é este o filho de Davi, pode ter algum tipo de relação com o conceito de Mashiach ben Davi e ben Yosef. Você observa que o chamado Novo Testamento, ora, apresenta pessoas chamando Yeshua perguntando se ele era ben Yosef, e ora, como é o caso de Yohanan, que nós falamos em um outro vídeo, e em outro momento pergunta se era o filho de Davi, ou seja, será que ele pode ser? O texto não está dizendo Mashiach, mas isso alude ao conceito de Mashiach ben Davi. E eles vão dizer, mas os fariseus ouvindo isso, ou seja, eles não concordavam, eles ficavam incomodados porque Yeshua demonstrava não só conhecimento profundo de Torá, mas autoridade espiritual. Eles vão diziam, este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Observe que eles estavam sugerindo que Yeshua expulsava demônios por meio de pactos com outros demônios, ou seja, Yeshua tinha pacto com espíritos malignos, com Beelzebul, que é o príncipe dos demônios segundo o relato do Novo Testamento,
E então Yeshua, por meio desse pacto, dessa aliança, expulsava os Sheidim, os demônios. Yeshua dá uma resposta, ele vai dizer assim, Yeshua, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Observe que quando o texto fala que Yeshua, conhecendo os seus pensamentos, isso nos arremete justamente a Salomão. A tradição vai dizer que Salomão conseguia saber o que uma pessoa estava pensando somente em olhar para ela. Salomão conseguia ver a verdade. E Yeshua, ele demonstra o mesmo tipo de comportamento e de autoridade. E o texto vai dizer, em outro texto, Yeshua dizendo, está aqui quem é maior que Salomão. Agora, olha que interessante. Yeshua vai dizer, ele vai dizer assim, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás se expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então Yeshua monta a tese dele dizendo que isso aí seria algo incoerente. Como que ele ia utilizar demônios para expulsar demônios? A questão é essa. A questão é que havia na mentalidade judaica de grande parte dos líderes daquela época essa concepção de que os demônios poderiam ser controlados. Isso, inclusive, vai ser visto ali no Egito, quando Moisés ele está lidando com aqueles feiticeiros. O texto lá em Êxodo, Shemot 6 e 7, vai sugerir que esses magos, eles faziam aqueles sinais por meio de pactos com demônios, pois a expressão hebraica que aparece lá, Belaterhem e Belahaterhem, sugere exatamente isso. E Yeshua está mostrando aqui que ele não utilizava esse tipo de pacto, mas na mentalidade das lideranças judaicas daquela época, isso era algo totalmente possível, tanto que eles sugerem exatamente isso. E aqui Yeshua expulsa esses demônios. A questão é, eles condenaram Yeshua, estavam julgando Yeshua e condenando Yeshua por expulsar demônios por meio de demônios. Mas você não ouve nenhum rabino ortodoxo falar do fato de que a tradição ensina que Salomão construiu o templo por meio de relações ou por meios espirituais, pressionando e aprisionando demônios. Vamos ver o que diz a tradição? Veja bem, o rei Salomão então, ele fala onde nós vamos encontrar o Shamir. Os sábios da corte falam, Vossa Majestade, se você conseguir aprisionar demônios, você pode obrigá-los a que eles te revelem aonde está o Shamir, porque eles sabem. Me acompanhe. O texto que nós iremos ler aqui da tradição é um tratado no Talmud chamado de Gittim 68a, verso 7 em diante. O texto vai dizer assim, olha o que o texto vai dizer. Ninguém fala sobre isso. Então já mostramos que existe uma classe cabalista que é envolvida com magia negra, com satanismo, com demônios, para tirar a vida de pessoas. É claro que a pulsa denura vai ser justificada dentro da comunidade judaica entre aqueles que utilizam tais recursos. Nós só usamos esse recurso para contra pessoas que são extremamente ruins, que fazem um grande mal para a humanidade. Não importa. Você está se sujando de lama para sujar outro também, para tirar a vida de alguém. Porque quando a pessoa se envolve com uma prática que é condenada na Torá, ele está tendo relações, está desenvolvendo um tipo de relacionamento com essas entidades malignas. Só que olha o que o texto diz de Salomão. E diz que ele utilizou esses recursos para construir o templo. E nós não vemos rabino nenhum falando sobre isso. Olha o que o texto diz. O mestre disse, aqui eles interpretam. É claro, esse texto aqui é uma continuação, existe mais coisas para trás, mas nós lemos, vocês podem ler o texto completo depois. Demônios masculinos e demônios femininos. O texto está falando exatamente sobre isso. Número de quantidade de demônio, categoria de demônios masculinos e femininos. Vai dizer que Salomão tinha muito desses demônios, que ele utilizou esses demônios, esse Shedim. Porque foi necessário para Salomão, o autor de Eclesiastes, ter demônios masculinos e demônios femininos? O texto faz uma pergunta, a Guemará responde, como está escrito em relação à construção do templo, pois a casa, quando estava sendo construída, foi construída de pedra preparada na pedreira, e não se ouviu martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro na casa enquanto estava sendo construída. Salomão disse aos sábios, como farei para que a pedra seja cortada precisamente sem usar ferro? Eles disseram a ele, há uma criatura chamada Shami, que pode cortar as pedras que Moisés trouxe e usou para cortar as pedras do éfode. Ou seja, ele precisava cortar essas pedras e não podia utilizar ferro, então ele usa o Shami. Segundo o relato aqui, existem outros relatos que trazem essa informação de forma diferente.
Aí a gente pode entrar em um outro aspecto aqui da tradição. E o texto vai dizer: Salomão perguntou, onde foi encontrado? Ou seja, onde que encontra esse Xamir? Disseram-lhe, traga um demônio e um demônio feminino, e atormenta-nos juntos. É possível que eles saibam onde está, e devido ao sofrimento, revelará um lugar a você. Salomão trouxe um demônio e uma demônia e os atormentou juntos. Eles disseram, não sabemos onde encontrar o Xamir. Talvez Ashmedai, rei dos demônios, saibam. Aí aqui, lá no Novo Testamento, apresenta Beuzebu. Aqui apresenta o Ashmedai. Mas os dois são tidos como o rei dos demônios. E os demônios sugerem com que ele fale com Ashmedai. E ele vai então capturar Ashmedai. O texto vai dizer, Salomão lhes perguntou, onde está Ashmedai? Responderam-lhe, ele está em tal e tal montanha. Cavou ali um poço para si, encheu de água, cobriu com uma rocha e selou com o seu selo. E todos os dias ele sobe ao céu e estuda na sala de estudo celestial e desce à terra e estuda na sala de estudos terrestres. Enfim, a tradição vai dizer que Salomão consegue capturar esse Ashmedai e por meio dele o Xamir vai ser revelado e dessa forma então as pedras que seriam utilizadas para a construção do templo, o Hamoed, seriam cortadas e o templo então seria construído. Olha que interessante. Nos textos Netzarim, a chamada Brit Hadashah ou Novo Testamento, os fariseus e a classe religiosa daquela época questionam Yeshua, que ele estava expulsando os Shedim por meio dos príncipes dos demônios. A questão é que a própria tradição, Yeshua, ele contestou, de forma nenhuma, como pode, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não subsistirá. Yeshua, ele mostra que ele não estava conivente com esse tipo de pensamento que corria na mentalidade judaica daquela época. Agora, olha o que o texto diz sobre a tradição. O texto diz que Salomão utiliza desses recursos espirituais de relacionamento com essas entidades para, então, aprisionar Ashmedai. Ele aprisiona primeiro 2 demônios, depois Ashmedai, para então saber aonde está o Xamir. Aí eu te pergunto, aonde está a idolatria? Por que nós não vemos judeus ortodoxos falando sobre isso? Por que não vemos judeus falando sobre esse tipo de envolvimento e de práticas judaicas? Então, eu vou deixar esse questionamento, eu vou deixar com que vocês respondam essa pergunta aqui no comentário do vídeo. E sobre o que eu iria dizer, o spoiler, o que eu iria dar sobre no final desse vídeo, vocês sabiam que existe um grupo judaico dentro do movimento Chabad que acredita que o Rebbe é Mashiach, que ele morreu e ressuscitou? Nós estaremos falando sobre isso no próximo vídeo. Por isso, então, não deixe de se inscrever no canal Or HaTorah.